Bom dia, povo! Alô, alô, Garela do YouTube, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tão complicado. Tá? Ah, tá me aparecendo? Eu não tô me vendo, cara. Tá baixinho, não acredito. Ele já é baixo? Não é possível. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar uma melhorada. Tá baixo pra todo mundo ou tá baixo só pra algumas pessoas? Porque às vezes é o computador de vocês. Tá me vendo, gente? Eu não tô vendo, eu só tô vendo a capa aqui ainda. Tá bom o áudio, viu? Para algumas pessoas tá bom, para outras tá meio ruim. Aqui deve ser aí também uma questão de. Vamos começar? Sejam todos bem-vindos. Já estou aqui com os meus amores da minha sala ao vivo, então tô com muitas pessoas aqui ainda. Tô ajudando a Alice aqui, a secretária, porque tem gente que tá pedindo para olhar se pagou ou se não pagou. Só um momentinho. Pronto. E agora eu libero. Pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai começar, né, aqui uma leitura de pré-mercado. Essa leitura eu faço todos os dias com os meus meninos, com as minhas meninas da sala. Eu gosto de fazer uma leitura de gráfico parado, né, justamente para ver o que as movimentações que o mercado ele me deu e visualizar possíveis movimentos daqui para frente, né? Lembrando, hoje a gente tem PMI 11,45, vai dar um chacoalhãozinho. Esse PMI depende muito do resultado. Nem sempre ele chacoalha tanto, porém não deixa de ser uma volatilidade aí que a gente vai ter que ficar, né, de olho. Eu vou compartilhar a tela com vocês me falam se vocês estão vendo direitinho. O pessoal do Discord tá todo mundo vendo direitinho, né? Minha tela tá ok. Bom dia, Picolinho, Elivânia, Danizinha. Danizinha tá aqui pelo Discord. Vocês do YouTube, eu não sei se vocês vão ouvir quando ela falar. Vocês vão ter que me falar aqui. Dani, dá um oi aí. Oi, bom dia. Vocês conseguem ouvir a Dani? Vocês estão bem? Só pra eu saber. Que eu acho que não vai conseguir te ouvir, viu, Dani? Acho que eles não vão conseguir te ouvir. Você tá no YouTube, é? Ah, conseguem te ouvir. Pronto. Então, assim, temos a Danizinha. A Dani, ela é uma monitora da minha sala, uma parceira para mim aqui, que me ajuda também nas minhas leituras. Acho que nenhuma sala é possível a gente ficar, né, sozinho. Eu acho que quanto mais pessoas para ajudar nas leituras, para poder facilitar aí esse processo, o trade ele é muito solitário, mas ele não precisa ser só, né? Eu acho que quanto mais pessoas a gente tem para poder ajudar, e a Dani foi aluna minha, ficou comigo na sala por, né, um ano, né, Dani? Praticamente. Oi. Tem a mesma leitura, o mesmo operacional que eu, então a gente vai fazendo aqui na sala também confluências de leituras. Ela é muito doleira, ela gosta muito do dólar, então minha sala funciona pelo Discord, tá? E aí a Dani vai ajudando aqui também nas leituras ao longo do dia. A gente vai ficar até 9h15, dependendo do meu humor. A gente pode ficar até um pouquinho mais aqui com vocês no YouTube, tá? Mas deixa eu compartilhar a tela para já começar essa leitura. Vocês estão vendo a minha tela? Digam aí, preciso de um ok. Na sala, ok. Da sala tá, né? É porque a do YouTube demora um pouquinho para entrar. E é a primeira vez que eu tô fazendo live sozinha, sem suporte. Pensa? Vai funcionar. Eu sei que a tela Vai de dar certo. vocês tá meio pequena do YouTube, porque ela só pega um pedaço, tá? Então eu vou tentar manter aqui a leitura aqui pelo tempo gráfico de 2 minutos aqui e vou mudando o tempo gráfico aqui para vocês poderem ver.
Na minha tela, do lado direito aqui em cima, eu tenho ó. Se bem que se eu deixar assim vai ser pior. Aqui do lado direito eu vou ter o gráfico diário, aqui embaixo eu fico diário e semanal em cima. Aqui do lado direito inferior eu tenho 60 minutos e 15 e aqui esse grandão é o 2 e o 5, que são os tempos gráficos onde eu faço as entradas, né, para buscar stops mais baratos. Eu sempre começo minha leitura de pré-mercado com o gráfico diário. Eu gosto de olhar sempre essa floresta, né, ver o que o mercado tá me passando. Vou ajustar aqui para vocês e trazer essa leitura mais macro da floresta para não ter tanto ruído no intraday, porque intraday é intraday, né? O que o mercado ele tem feito, gente? Desde o início dessa semana, gráfico semanal, olha a espichada que o gráfico semanal deu, né? A gente tá aí na semana, hoje é o último dia da semana, 14.800 pontos. Isso é muita coisa, né? Já tinha muitos anos não, né? Porque eu não sou tão velha assim no mercado, mas já tinha muito tempo que eu não via, né, que eu não via o índice fazer movimentações semanais tão intensas. Olha lá, a maioria é 6.000 pontos. Se você pega, 7.500 na semana, né, em movimentos mais voláteis do ano passado, ali que a gente teve, 2024. Agora, 14.000 pontos de alto, por isso que tem muita gente também com dificuldade, né? Justamente porque o mercado tá numa super trend, ele tá dando alta, alta, alta e a gente não tá conseguindo comprar, né? A gente tá tendo dificuldade de comprar, achando que tá esticado, que tá muito fora, mas ele tá subindo. Como é que a gente vai recusar essa alta, né? Então, para nossa leitura, o que tá aparecendo aqui para vocês? Por que de vocês tá aparecendo isso aqui do Discord? Ah, é meu buraco de disfarce. Então, pelo gráfico semanal, o que a gente tem para olhar, né, gente? Se você pega uma retração, que eu já estou marcado com o pessoal da sala, do fundo do dia 20 de março com o topo do dia 7 de junho de 2021, e o 20 de março é de 2023 e 7 de junho de 2021. Se você pega essa retração de Fibo dessa pernada, o mercado ele foi e está indo buscar 61,8. Aqui já está com magnetismo, 61,8 está em 1,81048, né? E essa movimentação, ele chegou aí lá, sentiu alguma região aqui, provavelmente as regiões, né? Eu falo muito na sala que não existe uma linha só, uma região de uma linha só. Existe a região, um range, né? Uma movimentação que é onde o pessoal também, principalmente de SMC, trabalha, né? SMC não trabalha numa região só de uma linha, a gente trabalha numa região onde a gente possa ter ali uma movimentação. Deixa eu colocar aqui assim, rapidinho. Uma movimentação que valha todo esse movimento, né? E eu pego esse caixotinho aqui, esse rangezinho, para entender que aqui é uma região. Não é só a linha, né? Então eu vou trazer essa linha para cá. Eu tô carregando ela desde os 50% aqui, ó. 50% da retração, agora no 61,8. Lembrando, porque se você puxa esse gráfico para baixo, são trocas de polaridade, olha só. Se você para trás, né? Aqui em 2019 o mercado travou na região. Aqui próximo, ó, também, em 2022 o mercado ele fez um rompimentozinho, mas voltou aqui próximo dessa região. Então, é uma região de movimentação compradora, mas já com possíveis rejeições, né? E o que o gráfico fez no gráfico diário? Ali a gente está olhando semanal, nós temos aquela região. Mas no gráfico diário, o que o índice ele tem feito, né? Agora, se a gente for colocar pelo diário, ele recuou, ele sentiu a região de 61,8 e ele está recuando. Tivemos ontem um mercado entrando em leilão também, né? Ele entrou em leilão porque teve aí uma grande movimentação que em um candle de 2 minutos ele caiu ali 1.200 pontos. Teve gente que pulou stop, teve gente que
quebrou conta por conta disso. Então, do gráfico diário, na verdade, aqui o que o mercado ele já fez? Pelo diário, o mercado ele já fez um PC, gente. Quem conhece Adriano Mendes, quem conhece o meu professor de mercado e quem trabalha com médias móveis também, não só conhecendo o meu professor, o índice no gráfico diário, aqui no dia 16, ele faz um PC, ele faz uma movimentação que significa o quê? Ele entra para dentro da minha média de 9, ancora na minha média de 20 e joga esse preço para baixo. E quando ele rompe esse topo anterior, ele ativa um pivô de alta. Então não tinha por que a gente querer ficar vendendo se no gráfico diário o mercado já estava dando compra, né? Então foi a XP, né, que bateu. Eu não cheguei a ver, assim, exatamente quem bateu. Então, aqui, desde o dia 16, o mercado está dando movimentos de alta. Não tem por que ficar buscando compra, venda no mercado. Se for venda, vendas micro, né? Porque aqui ele já tinha ativado uma movimentação de entrada compradora para mim pelo diário. E ele só foi, né? Foi lá no alvo, próximo do alvo do 61. Ele ainda não cumpriu esse 61. Então, olha só, o leilão tá agora com interesse ali naquela região de compra. Ele tem alvo para lá, gente. E além de ter alvo para lá, a gente tá falando de uma movimentação aí ainda de 3.500 pontos. É possível? É alcançável? Eu só não gostei muito desse pavio que ele fez ontem, no final do dia. Mas é possível e é alcançável, tá? E aí a gente desce o tempo gráfico. Vamos para os 60 minutos e vamos ver o que o mercado fez. Olha só. Nos 60 minutos, o mercado já fez um recuo. O que eu gosto de olhar muito enquanto eu tô enquanto eu tô avaliando leitura de pré-mercado? O indicativo das médias. Como que essas médias estão o que elas estão me mostrando? Olha o tanto que elas estão inclinadas. A 9, a 20, a 50, as médias estão todas inclinadas. E essa inclinação, né, esse mercado assim mais íngreme, que eu falo lá na sala, que eu falo aqui com os meus meninos, isso é um indicativo de que o mercado ainda tem força compradora. Principalmente o que? A gente está olhando 60 minutos. O mercado tem força compradora. Além de olhar que a 9 dos 60 já está aqui. E o que isso significa, Marília? O mercado ontem subiu, recuou, a média de 9 está aqui já muito próxima e nada impede desse movimento ainda continuar subindo, ancorado nessa média de 9 dos 60. Isso olhando 60 minutos. Então, movimentos compradores, a gente precisa começar a olhar aqui próximo dessa região da 9 dos 60. 176, 754 seria uma boa movimentação. Só que olhando só pelo 60, né, a gente não enxerga muito. Vamos descer o tempo gráfico para ter mais clareza desse movimento no intraday para ver se vale a pena realmente essa compra, né? Então, quando a gente desce para o 15 minutos, o que o mercado ele tem feito? Eu gosto de trabalhar também, gente, com o price action. Price action. Eu sou meio doida, tá? Lá na sala eu sou assim também. Vocês estão conseguindo enxergar isso aqui? Ou só eu tô ficando louca? Dani? Eu vi isso ontem. Uma bandeirinha. Colinho, tá vendo? Né? Aqui, gente, eu consigo enxergar um movimento de bandeira, né? O mercado, uma bandeirinha de alta, exatamente, Barbosa. Quem é o Barbosa? Que eu tô sem olhar aqui. É o Caio. Uma bandeirinha. E quando a gente vê uma bandeirinha, então a gente está vendo sim um movimento de queda dessa alta, porém, o que a bandeira ela quer dizer? Quando ela rompe o canalzinho, que ela fica aqui, ó, buscando médias, inclusive, quando ela rompe o canalzinho, se ela estourar para cima, melhor movimentação de compra, então, vai ser lá na 9 dos 60, que vai estar aqui junto com a Valuap, com a VWAP, ou não consigo pegar aqui, Marília. Acho que aqui ele ainda pode fazer um movimento de queda aqui e voltar para umas médias menores. Ou aguardar a quebra dessa bandeirinha, ela voltar para fazer um pullback na linha e jogar esse preço para cima, tá? Então,
O rompimento pós-bandeira também tem entrada. Marília, e o leilão aqui que ele já está em interesse fora dessa região? Se ele abrir aqui onde ele está querendo abrir, o que você acha? Aí a gente precisa tomar cuidado. Porque aí a gente tem, olha lá, onde ele abriu, a gente tem que tomar cuidado com o topo anterior, se ele não vai fazer um topo duplo. Aí é onde a leitura vendedora fica aqui batendo na cabeça da gente, né? Mas olha só, a bandeirinha já está desenhada. Se ele fizer um pullback nessa bandeira e der continuidade altista, ele já vai dar o movimento comprador. Tem que tomar cuidado sempre, né? A gente que está buscando esse movimento ainda de continuidade altista, a gente só precisa tomar cuidado sempre com o rompimento do topo anterior, porque se ele não romper, em algum momento o gráfico vai recuar, o mercado vai sentir e vai cair. E a gente também tem que estar preparado para essa venda, né? De alguma forma. Então, as minhas leituras hoje, basicamente pelo diário, semanal, 15 minutos e 60, são esses. Ó, ele já tá sentindo a média de 9 aqui do 15. Vamos ver como é que ele se comporta. E aí eu desço o tempo gráfico. Eu quero ver o que ele tá fazendo no 2 minutos, ó. O 2 tá horrível. Mas o 2 também, ele ficou bem claro, esse canalzinho de baixo que ele foi fazendo, né? Então, como abriu acima do canal, aqui já é movimentação compradora. A gente só precisa ter cuidado com o stop, com o topo anterior, que foi a rejeição aqui que ele deu, né? Porque aqui, por mais que a gente tenha caixa para subir, e a gente tá falando aí de uma média de uma alta de 900 pontos, ó, o mercado já tá fazendo pullback na região. Bem bonito. Se a gente pega o 15 minutos, ó, o 15 minutos já tá recuando, ancorando na média e querendo puxar esse preço para cima. Ele já perdeu o canal, e quando ele perde o canal, isso aqui já é considerado um pullback, tá? Quando ele vai fazendo esse pavio aqui, isso aqui já é o pullback que ele precisa para jogar esse preço para cima. Dá desconforto? Dá. Quem disse que não? Mas... Como assim? O primeiro candle já tem 1000 pontos? Dá desconforto? Dá desconforto. Mas é porque tá muito volátil, tá muito volátil. Mas a gente precisa, né? O desconforto, ele não pode tirar a nossa racionalidade. Vamos para os 5 minutos. Olha os 5 minutos, tamanho do pavio. Não dá nem para ver o gráfico direito, na verdade é essa. Tá dando nem para ver o gráfico. Sugiro hoje, gente, né, assim, mercado da forma que ele tá, a gente toma muito cuidado, muito volátil, tá muito volátil. Quem já fez bons resultados ontem, cuidado para não ficar gananciando, né, querendo mais do que precisa. O mercado tem todo dia. Ó, já fez o pullback, a entrada de ancoragem de média aqui já deu também. Marília, mas por que você não pegou? Porque eu não tô confortável, o stop aqui tava muito caro, eu queria ver o que ele ia fazer, mas ele já tá dando a movimentação, tentando, né? Ele tá tentando dar continuidade no movimento de alta. Eu quero esperar, gente, Marília, eu quero esperar ver como que ele vai se comportar nesse topo. Se ele romper esse topo, gente, ele ativa a bandeira e ele já ativa um pivô de alta. Ele já vai ativar mais um pivô de alta, então não adianta querer ficar vendendo. Ele vai tentar buscar o alvo de 61. Meu alvo de 61 tá aqui. 181,048. Tá bem volátil. Eu quero aguardar, ver o que ele vai fazer nesse topo, né? Vou deixar aqui para nós, porque tá com movimento altista, mas eu preciso ter certeza disso. Eu sou cautelosa. Vamos para os 60 minutos só para ver o que ele tá fazendo aqui por enquanto. Ó, a média de 9 dos 60, Ingrid. A média de 9 dos 60 tá, ó. Tá? Tá bem íngreme. Então, isso aqui já é um indicativo de empurrar esse preço, de jogar esse preço, porque se a gente desce para o 15, ele já tá ancorado nela.
jogando para cima. Se a gente desce pro 2, ele já tá afastando da média, inclusive. Se a gente desce pro 5, ele ancorou também na média e jogou para cima. Então, isso aqui para mim é movimento altista. Eu quero esperar um pouco. Eu não sou uma pessoa de ficar fazendo entradas. Fiz ontem, né? Ontem, o pessoal da sala, eu acho que até se assustou comigo, porque deu 9,6 eu entrei. Eu tava olhando, eu falei que era 9,10, não, eu entrei 9,6. Acho que foi a primeira vez que eu vi, Márcia, entrar Eu cedo. entrando muito rápido, né? Não é do meu Mas do você meu enxergou, né? feitio. Enxerguei, tava E lindo. reagiu. Exato. Eu marquei essa região de que você tava olhando eles para ver como que ele vai se comportar aí também. Sim. O 60 parece que ele até deu um gap ali na hora de abrir, misericórdia. Ele tá em gap. Assim, ele só, eu acho que ele ainda não fechou o gap. Ele ainda tá em gap aqui visualmente pelo 2, Né? acho que não, ainda não fechou não. Quer ver? Não, ele não chegou aqui no fechamento. Chegou não. Não. Mas tá com muita força de compra, gente. Muita. Meu Deus. Ó, o 2 minutos. Agora, para pegar essa compra, eu preciso de um gatilho. Vamos pro 1. Galera do YouTube, vocês estão falando que o áudio tá baixo? Para muita gente tá normal, para algumas outras muita gente também tá baixo. Eu vou ter que olhar essa questão do áudio com vocês depois, porque eu não sei arrumar essa parte, tá? Primeira vez que eu tô fazendo, ah lá, para muita gente tá ótimo, tá? Tá normal. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo live sem suporte. Porque eu tô fazendo no meu canal, né? Então eu não consigo arrumar essas coisas, entendeu? Eu não sou das tecnologias. Então, esperar um pouquinho aí. Amanhã, hoje à noite, eu tento fazer um teste, mas por enquanto eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir ajustar isso para vocês agora. Lamentavelmente, porque eu não sou. Não sou das mais tecnológicas. Picole nem operou ontem, Picole. Ficamos zerados. Depois que o dólar deu um movimento mais interessante de venda, né? Mais pra frente. Depois do meio-dia, a gente nem tava mais na tela. Eu também bloqueei a minha. Esquece os detalhes. É, os detalhes. Bora operar, pô. Gente, mas que eu achei ruim de não ter pegado aquela de 1.200, hein? Nossa senhora. Vou falar não. Vou falar nada. Um mal-estar danado. Tem quem não achou, né? Hã? Não tem quem não achou. Não. Galera do YouTube, melhorou? Ai, tá lindinha. Melhorou? Tô mexendo aqui no OBS, ver se eu acho alguma coisa. Sim. Ó, Renato falou que melhorou. Então, pronto, já tô com o microfone daqui, o microfone da câmera. Agora, ó, o pullback no 2 minutos. Opa! Pronto, tá até alto pra quem não tava. Gente, o mercado tá extremamente volátil, assim, deselegante. Ó, o 15 minutos fechando. Quero ver como é que ele vai romper. O problema desse rompimento desse topo vai ser o stop
tá? Porque o stop vai ter que ficar minimamente aqui, gente. Não tem como, não. E aí é onde a gente avalia também sempre, vou pegar aqui pelo Infut, a relação risco-retorno, né? Porque se ele rompe o topo anterior do 15 aqui, ele já vai estar na cara praticamente do alvo. Mas também, ó, 2.300 pontos. Falta 4 minutos para o 15 fechar. É movimentação compradora, tá? Vamos ver aqui. Não que aparece aqui. Eu tento alterar aqui e não consigo, não. Gente, mas isso aí... Oi, Rogério. A Alice tá me chamando aqui para te ajudar. Isso aí é uma coisa que você que vai ter que olhar. Tentar entrar com o seu QR Code, porque é um acesso do seu e-mail, tá? Nessa parte, a Alice ela já não tem mais controle, ela já não consegue mais te ajudar. O link você já recebeu. Tenta validar. Se você não conseguir validar esse, troca seu e-mail, faz outro Discord, tá? Abraço. Gente, já foi. A compra. Alguém pegou? Não, Eu tô fora, hein? tô fora, tô fora. Eu tô fora. Tá lindo, mas caro. Muito, muito, muito caro. Pelo 2, ele acabou de ativar um micro pivôzinho feio, que é abertura de mercado também, né? Aqui, ó. Você tá doido? Falta os Quando ele pontos. rompe esse topo, porém, a gente já tá falando de um stop aí de 800 pontos, velho. Tô fora. Tô fora. Quero não. Vamos pra minha regra de coloração pra ver se ela mostra alguma coisa. Eu acho que aí, eu sabia que ela ia colorir aqui, ó. Justamente por ativação de pivô, né? Sim. Mas muito volátil. É aquela coisa, né, gente? A gente nem sempre é dia de fazer alguma coisa. Eu falo isso muito lá na nossa sala, né, gente, aqui, que não é porque a gente tá enxergando um movimento que eu vou fazer porque eu tô enxergando, porque tá claro, mas olha a volatilidade, né? O mercado ainda não rompeu o topo anterior. Olha essa volatilidade. Tá querendo me indicar um movimento altista? Tá, mas ainda não rompeu o topo para ativar um pivô. Porém, se a gente for chegar pela bandeirinha que a gente fez na leitura pré-mercado, tem racional de entrada, né? Mas aí eu vejo que esse racional dessa entrada só seria possível e alcançável se a gente pegasse no risco. Se esse trade fosse feito no risco, porque aí valeria a pena. Tocou lá, pegou, entregou o movimento, né? Mas da forma como ele tá aqui, ó, ele chegou aqui, da forma que ele veio, se não fosse pelo risco, eu não... E assim, pegar no risco, 9 horas da manhã, tô fora, não pego. Vamos aguardar. Por enquanto, a leitura ficou clara para vocês do que eu tô vendo? Muita gente pergunta, né, o meu operacional, o que eu opero? Eu opero médias móveis, eu opero Fibonacci, que é praticamente a minha orientação maior aqui de gráfico. E eu tenho leitura também de price action. Para mim, figurinhas são muito bem-vindas, né? Eu gosto de bandeira, eu gosto de triângulos, que mais? Ranges, eu gosto de ranges. Ó, o 15 minutos, eu gostaria que esse 15 ele tivesse fechado positivo, né? Não foi o que ele fez. Ele tá sentindo a região aqui, né? Onde ele recuou lá aquela hora do leilão.
ainda não perdeu o movimento comprador, mas ele pode ficar travado aqui se a gente for considerar esse movimento como um range, né? Se a gente for pegar isso aqui como um movimento de caixote, ó. Ele pode travar aqui e ficar aqui. E olha tanto que o gráfico é bonito, né? Aproveitando aqui que eu tô filosofando. Olha tanto que o gráfico ele é bonitinho. Aqui era topinhos, né? Aqui ficou topinhos e aqui virou fundinhos. Então a gente também pode enxergar um movimento de possivelmente ele ficar aqui meio lateralizado. Ó, tá recuando tudo por enquanto. E stops muito caros. Tem que ter cautela. Ele pode vir para testar a 9 dos 60 e depois subir. Que foi onde eu falei que seria o melhor movimento comprador, né, Piccoli? Pra mim, assim, né, se ele for respeitar, embora eu acho que já essa bandeira, ela já foi uma bandeira que ela já tirou a validação, assim, o movimento de agora já tirou a validação no sentido de ele já fez o pullback da bandeira e tentou romper, né? Ainda não perdeu a estrutura. O que pode acontecer é de talvez ele voltar para fazer um recuo nessas médias aqui de novo e tentar subir. Ele ainda não perdeu a estrutura de alta, ele tá sentindo a região. O problema aqui é stop caro. E sim, melhor movimento comprador desse trade, se não fosse no risco, na abertura do mercado, que eu acho que o código deve ter pegado, inclusive, vai ser o recuo sim nessa 9 aqui. Ancoragem da 9 para entrega de movimento vendedor. O que eu falei também na leitura de pré-mercado com vocês? O possível topo duplo, né? Quem está buscando venda já desde eternamente, um possível topo duplo. Entendendo que o mercado está rejeitando a região de 61,8. Ele não foi lá ainda, né? Mas ele já está sentindo essa regiãozinha aí, rejeitando essa região desde ontem, no final do dia, começou essa rejeição, né, do movimento. Mas ainda não perdeu a estrutura de alta. E qualquer movimento que ele tá dando, né, Ó, tipo, da onde ele começou a subir 1000 pontos, aí voltou de novo. Tipo, tá uma Tá volatilidade. muito volátil. Ele voltou em V agora, né? Voltou tudo em V. E Lucas, cadê você? Nascimento. Cadê o Lucas? É, que o Lucas comprou Lucas tinha lá. comprado? Comprou. Quero saber como é que ele tá. Não, dormiu não. Saiu na proteção. Você vai bloquear sua plataforma por 15 minutos. Aqui, ó. Negociação, gestão de risco. Você vai colocar aqui, ó. Alcançar número de operações fechadas. Você fez uma? Você vai colocar uma aqui e vai bloquear aqui por 15 minutos, tá? E ok. Por quê? Você tá afobado. Tem nada pra fazer aí. Entendeu como é que você faz? Depois, quando ele te desbloquear, aí você pode tirar lá a quantidade de operações lá. Volta calmo, tranquilo e relaxado. Mas tá afobado. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Mercado Aquela coisa, né? tem todo dia, você tá vindo de dias bons agora, aí já começa a crescer o olho. Vai querer ficar fazendo. Não é porque a gente tá enxergando o movimento que ele vai fazer. Que a gente tem que quer pegar. ainda. Exato, é isso. A entrada da Marília ontem foi uma situação, hoje já é outra. Não, tava 300 pontos. Já tava caro o stop ontem, né? Ontem tava 335. Hoje tava 800, cara.
Sim, Não, sem não condição. é assim, não. Sem condições de operar, fazer alguma coisa. Mercado volátil, por mais que você enxergue, né? Aqui, você vai ficar tomando stop de 800 pontos num trade só? Não tem que pegar. Isso aí é inegociável. Que jeito? Eu fico de fora, eu não faço nada hoje. Ó, 1 minuto não, gente. 2 minutos. 2 minutos voltou em V. Tô achando legal e interessante aqui que ele tá voltando. Ele não rompeu o topo. Por que que eu não comprei? Por que, Marília? Porque ele não tinha ativado pivô de alta. Por mais que a leitura da bandeira, né, pra mim ele tava limpa. Se eu pegasse esse trade no risco, com 1.300 pontos eu já tinha saído, você pode ter certeza. Na tentativa de rompimento do topo anterior, quando ele voltasse aqui, eu sairia aqui. Fato. Pela volatilidade, né? Mas não sairia com 1.000 pontos. Porque aqui ele deu um trade, mas ele deu um trade muito curto, tá? Porque o 15 não fechou legal e o 15 não rompeu o topo anterior. Que era ali onde eu começaria a olhar um movimento comprador. Então, pelo 60, tá ficando muito bom essa rejeição de topo, né? Eu quero ver como que ele vai se comportar nessa média de 9. Porque ele pode vir aqui de novo para retestar essa região e jogar para cima, mas se ele rasga essa 9 aqui, ele já começa a trabalhar com regiões de venda, né? Eu exerço essa paciência tomando água. O que eu levanto para tomar água não tá escrito. A mijadeira depois. Laís, somos duas, cara. Que bom ver E você ainda se aqui. hidrata. Eu me hidrato muito aqui na sala. E Laís, isso daí, eu falo que tem que ser um treino constante. Constante. Porque as pessoas não treinam sair da tela, né? E o fato de não treinar sair da tela, na maioria das vezes a gente vai. Como que se diz? A gente vai entrando num campo automático, né? É aquele campo que você já não tá tão prestando atenção tanto, né? Você tá ali, mas você não tá tão corpo presente, né? Você tá olhando o gráfico, aí você mexe no celular, você responde alguém, né? E nisso você vai perdendo concentração. Então, quando você levanta e sai da tela e volta, você volta mais atenta, mais focada. Eu falo pra galera da minha sala que isso é obrigatório. Não é porque você não fez nada que você vai ficar aqui pregado esperando um movimento, porque uma hora você vai desfocar, uma hora você vai ver a entrada que não tem. Então tem que levantar da tela sim, tá? É obrigatório isso. E a 20? Pode ter um movimento de correção devido às grandes altas da semana? Responde aí, Dani. Olha, eu para mim, essa região aí agora que ele tá, eu fico meio esperando um movimento de lateralidade, sabe? Que ele tem média do 15, ele tá trabalhando nessa região aí, teve uma correção já desde ontem, né, que iniciou. Eu acho que a gente tem que esperar, não tem nada para fazer ainda não. Volátil. Para mim aqui até tem coisas para fazer, mas eu quero pegar movimentos que estejam dentro do meu bolso, que caibam dentro do meu bolso, né? Os stops estão caríssimos. Exato. 61 congestão de ontem, exatamente isso que eu tô vendo. O Luiz aqui do YouTube falou: Marília, medindo o fundo de ontem com o topo de hoje, ele bateu no 76,4. Pois é, então. Gosto de FIBO, tá, Luiz? Excelente você trazer. Olha lá. Não bateu lá, não. Foi quase, né? Gosto. Foi. Eu gosto muito, tá? Assim, de FIBO. Mas, pra região que o mercado tá, igual eu vi a bandeirinha, eu vi o canalzinho, vale.
Mas assim, eu não uso o Fibo quando o mercado ele tá mais travado, sabe? Eu falei isso na sala esses dias. Quando o mercado ele tá meio lateralizado, em onde eu enxergo uma lateralidade aqui, assim, ó, por mais que ele esteja descendo, né, em canalzinho, eu prefiro olhar um price action, eu prefiro olhar movimentações de pivô do que pegar Fibo. Sabe por quê? Sabe por quê, Lucas? Lucas não, Luiz. Porque Fibo é muito subjetivo, cara. Fibo para mim tem que ter um fundo relevante e um topo relevante. Relevante, sabe? Não tô falando que você tá fazendo errado. Quem vendeu? Seguro até lá, Marília? Até lá onde, gente? O Arlon, conversa minha língua. Então, eu gosto de relevância em Fibo, tá? Não que eu não use, não que esteja errado, não tô falando que não, certo? Mas eu não olho. Eu quero um fundo relevante. Eu quero, tipo assim, pegar uma Fibo daqui desse topo com esse fundão. Aqui pra mim me interessa. Eu não vou pegar Fibo desse topo. Não, tá foda aqui, hein? Peraí. Não vou pegar Fibo desse topo daqui com esses topinhos que estão aqui no meio do caminho. Não, porque fica muito subjetivo, tá? Muito subjetivo. Eu gosto da Fibo quando ela tá muito clara. Mas não tá errado a sua leitura, não. O que eu enxergo aqui é a rejeição do topinho anterior pelo 15, né? A gente vê claramente que aqui ele não teve capacidade de romper essa região aqui de ontem e tá jogando agora esse preço para baixo e pelo 60 a gente tá vendo aqui o movimento de um possível topo duplo. Qual que é o desconforto desse topo duplo? A média de 9. A média de 9 tá na minha cara. Quando eu pego regiões, né, movimentações de contratendência, quando eu pego regiões de contratendência, movimentações de contra, minhas primeiras travas são as médias, em tempos gráficos maiores, 60 e 15. A média de 60 está aqui. Estamos falando de 950 pontos, né? Mas o stop da entrada dessa operação não vai ficar tão barato. Mas eu tô falando aqui da média de 9 e tô falando da média de 15, que já tá em Essa cima. entrada aí, Marília, do Arlon, no caso, tu entrou com um stop de mais de 400 pontos, né? PC no... Não, calma. Que nada, foi 600 pontos esse stop Vocês estão dele. criando tudo demais. Foi 600 pontos, ele entrou pelo 2 minutos. 590 pontos de stop, 555. O Arlon, não tá tudo bem. Se você aceitou, não tem nada de errado. Eu levaria pelo menos esse trade a 9,60, tá? Pelo menos. Só que eu tomaria cuidado agora com essa volatilidade. Porque no 15, ele já tá ancorado nas médias. Ele tá aqui só trocando polaridade com essa bandeira, né? Com esse canalzinho. Ele tá aqui trocando polaridade, nada impede de daqui a pouco ele porque ele ainda não perdeu estrutura de alta, tá, gente? Não mesmo. O mercado pode estar tentando dar um topo duplo no 60, no 15 essa rejeiçãozinha de topo, mas a estrutura altista ainda permanece. É porque essa questão que você estava falando, Marília, de fundo relevante, né? Ele só perde essa estrutura de alta quando ele passa a perder esses fundos relevantes que ele fez, né? Exato. Aqui, para eu acreditar numa venda nesse movimento, nos 60 minutos, se ele estourar essa região aqui desse fundinho de ontem, trocar uma polaridade com ela, né, com essa região e jogar para baixo. Não tem venda aqui. Tem venda micro, né, que é o que o pessoal tá querendo fazer. E que não tá errado, mas é perigoso, né? É perigoso, você tá contra um movimento e tá volátil, né? Assim, qualquer vendinha paga uma quirela boa aí. Eu só tenho que enxergar essa venda. Eu não vou ficar pegando venda só porque ele está na região de rejeição. Enquanto o mercado ainda não me der um bom movimento vendedor, eu não vou pegar, tá?
Tenham paciência, a gente tem que ter paciência, não dá pra ficar... Por que você prefere a média exponencial? Felipe, eu prefiro a média exponencial, não é que eu prefiro, né? A média móvel, ela é um rastreador de movimento, de tendência, né? E a exponencial, ela acompanha o preço num tempo... É igual, é matemático, né? A exponencial é aritmética. Lembra quando a gente fazia faculdade, escola? Que a gente estudava as exponenciais e as aritméticas? Então, a exponencial, ela caminha mais rápido, mais próxima do preço. A aritmética, ela tem um cálculo matemático onde ela fica levemente um pouco mais afastada do preço. Isso é uma questão matemática, que eu não vou entrar em detalhes, porque nem eu sei, nem entendo direito para poder explicar. E essas médias que eu utilizo vieram do curso que eu fiz. Martinha, cadê você? Bom dia. Bom, isso aí, bonitinha. E, Felipe, questões de médias também, né? Para quem opera média móvel, rastreio de média móvel, existem algumas exponenciais que a maioria dos traders usam, né? Que tem muita relevância, que é a 200 aritmética, tá? A 200 aritmética, ela é uma média forte. Então, eu tenho algumas médias aqui aritméticas. A minha 500 também é. Falar que eu prefiro por isso. O fato do cálculo ser um cálculo exponencial, ela caminha junto, né? Ela caminha junto com o preço, mais do que a exponencial, do que a aritmética. Ó, vamos para um tempo gráfico maior para a gente ver algum movimento? A 9, a 20, aqui eu acho que minha regra de coloração vai lá, coloriu. Cruzamento de média e ancoragens de média. Um possível PC com cruzamento de média. Tá vendo que... Olha só o que o índice está me dando, né? Minha regra de coloração, ela deu compra, ela deu venda. Ela deu compra, ela deu venda. O que é isso, Marília? Mercado lateral. Eu só vou acreditar nessa compra se ela rompeu o topo anterior e eu só vou acreditar nessa venda se o 60 perder a 9. Se o 60 perder a média de 9, tá? Caso contrário, estamos em movimento comprador em um range, em um mercado lateral, porque ele está me dando compra e venda, e caro, mercado caro, né? Então, tá deselegante, deselegante. Marília, você poderia falar do seu gerenciamento de risco, como você trabalha? Alessandro, meu gerenciamento de risco hoje, ele é um pouco mais flexível. Mas a dica que eu dou para quem é iniciante ou para quem não tem resultado financeiro é que você ingesse mais os seus, né, os seus critérios. Como assim, Marília? Ingesse a quantidade de contratos que você opera, ingesse a quantidade de cliques que você faz, ingesse a sua perda máxima total. Porque quanto mais engessado, eu falo que o iniciante e a pessoa que não tem resultado financeiro no mercado é uma pessoa que ela ainda precisa criar disciplina e bons comportamentos. E para você criar disciplina e bons comportamentos, você precisa repetir padrões, né? Padrões de comportamentos. E se você não ingessa, né? Se você não faz sempre a mesma coisa todo dia, você não aprende isso, tá? É igual quem é novato, ou quem é iniciante, ou quem não tem resultado financeiro no mercado, quando o cara vai falar de entradas. Ah, eu vou aceitar tomar 500 pontos de stop. Vou dar um exemplo. 500 pontos de stop.
Se a operação for boa, eu entro com a mão pesada. Se a operação for barata também. E se a operação for cara, eu diminuo minha mão e entro com a mão menor para caber dentro do meu bolso o stop ali dentro do meu GR. É possível fazer isso? É errado fazer isso? Não, não é errado. É possível. Porém, para quem não tem resultado, você está se dando oportunidade demais, você está se flexibilizando demais, você está se dando. E eu falo, né? Quem flexibiliza demais, qualquer coisa serve. Porque você nunca vai treinar um padrão fixo de comportamento. Tá? Quando você mantém uma mão fixa, você entende que vai ser sempre aquela mão, independente do stop, independente, né, de qualquer coisa. E aí, assim, o stop é acima dos 500 pontos, eu não entro, eu vou ficar de fora, eu vou treinar ficar de fora daquela operação. Não cabe no meu bolso. Ah, mas se eu reduzir meus contratos, eu consigo entrar. Não, você está flexibilizando, você está dando chance para o erro e você nunca vai aprender um padrão de comportamento. O cérebro, ele só aprende padrões de comportamento por repetição. E repetição sempre da mesma coisa. Se você opera sempre de um jeito diferente no mercado, você nunca vai criar disciplina, você nunca vai criar constância. Então, o iniciante e o que não tem resultado, né? A sugestão que eu dou de gerenciamento de risco é que você engesse. Eu já fui engessada por muito tempo. Hoje, o meu gerenciamento de risco ele é muito variável, ele é muito flexível. Ele é dentro daquilo que eu faço, ele é dentro daquilo que eu performo. Se eu performo, em média, 5 mil, hoje eu ainda mantenho ali 3 mil, né? De 3 a 4 mil, que assim, é o que eu consigo, que eu tenho certeza que eu consigo fazer para frente. Então é 3 mil reais. Então, meu gerenciamento de risco hoje ele é financeiro, ele não é em pontos, e ele é dentro dos 3 mil reais. Se eu perco 3 mil, eu paro o dia, independente de qualquer coisa, que foi o que aconteceu comigo, com a gente, né, na sala aqui. Foi segunda-feira, né, Dani? Foi. Segunda-feira, eu bati 2.400, parei, bloqueei a plataforma, não fiz mais nada. Por quê? Porque eu, Marília, só aceito perder um dia de trabalho. Então, assim, você concorda que esse gerenciamento já é um gerenciamento de risco flexível? Né? E por que ele é flexível? Porque hoje hoje eu já faço dinheiro. Então, eu já tenho o mérito de flexibilizar na forma de gerenciar. Se eu quiser operar, em média, quantas operações eu faço em média? 5 operações por dia. Estourando, né? Porque aqui na sala a gente fica entre 1, 2, 3, estourando. Mas eu me permito. Difícil passar de 3. É difícil passar de 3 operações, mas eu me permito até 5. Se tiver dentro do meu gerenciamento, se eu quiser colocar gordura para jogo, se eu quiser ainda assumir mais risco, eu coloco. Hoje eu posso fazer isso. Mas para quem não tem resultado, então não é você saber o meu gerenciamento de risco. Hoje o meu gerenciamento de risco é de uma pessoa que já tem resultado e provavelmente muitas das pessoas que estão aqui não têm. O conselho que eu dou, né, o ensinamento que eu trago para vocês é: ingessem. Cérebro só aprende modelagem de comportamento se for engessado. Se não for engessado, ele nunca vai entender o que você está querendo fazer. E ele sempre vai fazer coisas diferentes o tempo todo. Tá? Então, é mão fixa, quantidade de clique fixo, meta diária, né? Meta de perda fixa, meta diária fixa. E aí você treina isso por uns bons meses. Né? Eu fiquei engessada por 8 meses ao longo do meu processo de consistência. Depois desses 8 meses que eu já tinha entendido como que fazia, eu já tinha modelado meus comportamentos, eu já estava tranquila, confortável com o que eu fazia e confiante, aí sim eu comecei a flexibilizar. Fechou? Galera do YouTube, ficamos aí até um pouquinho mais. O Caio aqui, ó. Caio Barbosa falou, meu aluno, o livro O Poder do Hábito é bem legal para entender como criar uma rotina. E isso também dá para aplicar no trade aí, ó. O Poder do Hábito. Eu já vi esse livro, eu só não li.
que deve ser bem o que eu já estudo de psicologia, né? Mas aí já tá a indicação. E galerinha aqui do YouTube, voltamos, tá? A partir da semana que vem, provavelmente a gente vai continuar tendo lives aqui para vocês poderem acompanhar, pelo menos a primeira hora de mercado, fazer a leitura de mercado para mercado juntos. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço aqui a presença, bastante gente aqui com a gente. E é isso. O que eu ia falar? Eu ia dar um recado? Não, eu não ia dar recado, não. Mas eu já vou fechar aqui a live com vocês por enquanto, né? Cuidado aí, o mercado tá bem volátil, 11h45 tem PMI. Ah, Nilton, tu já fez a abertura do COD, tu comprou, já tá rico e veio pra cá, né? Ah, pronto. Que bom te ver, querido. Eu que agradeço vocês aqui a presença de vocês, a confiança. Quem sabe um dia aí na primeira hora de mercado vocês ainda não pegam um tradezinho aqui junto com a gente, com a galera da sala. E esse é o clima da sala, tá? Pra quem tinha curiosidade de saber como é que funciona. Nossa sala é eu e a Dani conversando, o pessoal, o resto fica tudo num bate-papo pra não gerar ruído, pra não ter ruídos. Oi, Keilinha! Que linda! E é uma sala bem gostosa, com muito aprendizado. A gente fala muito sobre psicologia do trading, né? Assim, não tem ruído, não tem assunto aleatório, desnecessário. Então, quem não participa da sala, preenche o formulário. Tem o link aí aqui nas descrições do YouTube U, já tem o link para você poder também estar aqui comigo, tá? Com a gente. Beijo, um queijo e até segunda-feira. Acho que segunda-feira eu volto a fazer. Obrigada pela presença. Até, Moniquinha, favorito. Minha fazendeira. Gordinho, bora girar agora.